tarde. Em primeiro lugar, agradecer à organização pela esta oportunidade de estarmos aqui convosco a pensar a formação na era digital. E, na verdade, a formação já está inundada pela tecnologia. O desafio que nós vos trazemos aqui hoje, sabendo que cada vez mais as empresas recorrem à tecnologia para formar os seus colaboradores, é como é que podemos e porque é que devemos humanizar a formação digital. E deixem-me começar por partilhar convosco um pequeno filme, que é nada mais, nada menos do que um exemplo daquilo que hoje já é possível fazer e já se faz em contexto de formação profissional. Young lady, I'm here to return these shoes. I'm not happy. Okay, ma'am. And what seems to be the problem with them? My feet hurt like hell. Your idiotic manager over there, he told me that these shoes were comfortable. Well, they're not. These shoes are dreadful. Well, these are a bit worn out. Do you have your receipt with you? Even the color is hideous. In fact, these are not my taste at all. Okay. Well, can I please have the receipt, ma'am? Right under your eyes. Okay, sorry. Yeah. Well, okay, we have a 30-day money-back guarantee, but you bought these 3 months ago, so I'm very sorry, but I cannot take this back. I am a regular, very well-respected customer here, and you should treat me that way. I can't take this back from you. Ignorant child. I can't help you for being disrespectful to me like this. You're being very If you unreasonable. don't make the exchange, You did really well, Anja. But you can't tell the customers that they're unreasonable. Okay. No. So try not to lose your cool next time, okay? Yeah. Yeah. Okay, Farad, let's try another scenario. Okay. Let's do the one where the customer has a stolen credit card. You got it. Bom, este é um pequeno exemplo, de facto, de como a tecnologia pode facilitar os processos de aprendizagem nas organizações. Mas muito se tem dito acerca de digital learning nas organizações, nomeadamente, por exemplo, há quem diga que as soft skills não podem ser aprendidas online, requerem treino, requerem prática. Como é que nós, num contexto online, conseguimos desenvolver estas soft skills? Há quem diga que estas soluções têm um handicap, não conseguem resolver as necessidades individuais dos colaboradores, porque são soluções que tendem a ser genéricas. Uma vez concretizado um objeto digital, ele é entregue e não é propriamente customizável. Há quem diga, e é verdade, que alguns dos ativos digitais que existem no mercado são aborrecidos. Não são propriamente promotores da motivação e do engagement dos formandos. Muitos deles são textos atrás de textos em que o único estímulo que o formando tem é um clique para avançar, para ler mais texto. E, portanto, acaba por não contribuir, efetivamente, para a motivação e para o engagement dos formandos. Depois temos uma outra questão. Muitas vezes, nas organizações, estes processos são pensados para grande escala, para formar dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas, um pouco por todo o mundo. Como é que nós conseguimos, efetivamente, com este tipo de escala, integrar a interação humana em contextos de aprendizagem digital? Quer do ponto de vista logístico, quer do ponto de vista financeiro, isto pode se tornar um pouco complexo. E, por último, as organizações têm todas elas uma preocupação. Como é que nós podemos, efetivamente, obter retorno dos investimentos que fazemos ao nível da formação digital e comprometer, efetivamente, os formandos para a melhoria do desempenho e a obtenção de resultados concretos no local de trabalho. Obter resultados, porque é isso que, de facto, as empresas procuram. Pois bem, antes de falarmos um bocadinho mais e de vos apresentar aquilo que pode ser uma solução para resolver estas inquietações, deixem-me dar um passo atrás para vos falar sobre a aprendizagem. Sabemos muita coisa sobre a aprendizagem, mas permitam-me destacar 3 coisas essenciais. Sabemos que a aprendizagem, quando é ativa, quando requer ação, quando requer interação, quando requer aplicação, gera maior envolvimento, gera maior retenção e compreensão da informação e gera, efetivamente, um melhor desempenho. Sabemos também, por experiência própria, porque é assim que aprendemos desde o momento em que nascemos, que a observação e a replicação dos comportamentos é a forma mais simples de aprendizagem. A neurociência já explicou, efetivamente,
este fenómeno e desde o momento em que nascemos que nós estamos a aprender através da observação. E por último, sabemos que em situações de diálogo, de interação, de colocação de questões entre formando e formador, há efetivamente algo que acontece, que é um maior envolvimento e uma maior motivação de ambas as partes, formador e formando. E isso vai resultar, do ponto de vista do formando, numa melhor compreensão da mensagem, maior retenção e mais transferência. Então há algo que nós sabemos sobre a aprendizagem e que não pode ser esquecida em contexto digital. Sabemos que, efetivamente, para que a aprendizagem seja bem-sucedida, é fundamental ter e manter a interação humana. É com base, de facto, nesta interação humana que o processo de aprendizagem se torna eficaz. Aliás, há estudos que já comprovam que processos de aprendizagem em contexto digital que têm interação humana são mais eficazes. Sugata Mitra provou que quando recebemos feedback positivo, quando somos encorajados a prosseguir, quando somos reconhecidos pelos resultados que obtemos, de facto, o nosso processo de aprendizagem, mesmo que seja feito em contexto digital, é efetivamente mais eficaz. A chamada Granny Cloud, ou a nuvem da voz, que a milhares de quilómetros de distância consegue dar feedback e interagir connosco em tempo real para nos incentivar a progredir e a reconhecer a nossa aprendizagem. Pois bem, então surge a questão, como é que nós podemos, de facto, criar ecossistemas de aprendizagem digitais impactantes? A convicção do Grupo Cegoz e da CEGOC é que, para estes ecossistemas digitais serem, de facto, eficazes, devem prever percursos assentes em 3 pilares fundamentais. Devem ser percursos digitais reumanizados, ou com uma forte componente humana. Devem ser percursos que permitam a personalização do percurso de aprendizagem, porque sabemos que em contexto organizacional os colaboradores não têm todos exatamente as mesmas necessidades e, naturalmente, em contexto organizacional os resultados importam. E, portanto, devem promover, de facto, a transferência da aprendizagem para o local de trabalho. Posto isto, o que é que, efetivamente, nós vos propomos? Propomos, de facto, percursos de aprendizagem que têm uma componente digital e que são compostos, naturalmente, por serem também digitais, por ativos digitais. Ativos digitais diversos, desde vídeos motivacionais que vão fazer o enquadramento do formando ao percurso de aprendizagem, que o vão motivar para o iniciar, porque vão-lhe permitir compreender que, através daquele percurso de aprendizagem, uma situação concreta que ele tem no seu cotidiano profissional vai efetivamente ser resolvida, até videocasts, ou seja, vídeos, filmes, onde nós podemos observar outros a ter um determinado comportamento e para isso, e com isso, de facto, aprender através da observação, até módulos digitais interativos, onde nós passamos os conceitos-chave da formação. Mas, atenção, digitais e interativos, ou seja, com ilustrações, com exemplos, com perguntas e não apenas com conceitos. Mas não nos ficamos por aqui e, efetivamente, a nível de recursos digitais, propomos também que os percursos de aprendizagem sejam compostos por módulos de treino intensivo. Imaginem que estão a fazer uma ação de formação em que têm como objetivo desenvolver a vossa capacidade de dar e receber feedback, sobretudo de dar feedback. Pois bem, há efetivamente módulos que nós podemos integrar no percurso, em que são confrontados com situações reais em que têm que dar feedback a alguém e em que têm que escolher qual o melhor comportamento, qual o comportamento mais adequado. Se o comportamento é o comportamento adequado, recebem imediatamente feedback positivo. Se o comportamento é um comportamento que requer alguma melhoria, recebem feedback e uma nova oportunidade para voltar a tentar e a conseguir adquirir a competência através do treino. Mas recordam, são 3 pilares. Primeiro era a reumanização dos processos de aprendizagem. Pois bem, qualquer percurso de aprendizagem, além de ter ativos digitais, tem diversos momentos de interação. Momentos esses que podem passar por classes virtuais, classes onde todo o grupo
é estimulado, efetivamente, a colocar questões, a partilhar informação, desafiado pelo formador para implementar algo. As sessões one-to-one de coaching, ou seja, sessões mais individuais em que eu posso debater com o coach as minhas dificuldades concretas ao longo do percurso e na implementação e transferência da aprendizagem para o local de trabalho. E podem ter sessões de formação presencial. Sessões que já não são de 2, 3 dias, cujo objetivo era passar conceito e fazer o treino prático da competência, mas sessões de curta duração, fundamentalmente para virmos treinar as competências que estamos a adquirir. Um treino num ambiente resguardado, onde o erro e a falha é possível e em que nós obtemos feedback imediatamente sobre aquilo que podemos e temos a melhorar. Acompanhado, naturalmente, da figura de um tutor, que está sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida que nós tenhamos, e da figura do Energizer, ou se quiserem, da avózinha. Aquela pessoa que nos manda constantemente e com regularidade feedback sobre o nosso progresso, feedback sobre o nosso desempenho ao nível do nosso percurso de aprendizagem. O segundo pilar, se bem recordam, era o pilar da personalização. Para nós isto só faz sentido se, de facto, estes percursos puderem ser percursos personalizados. E porquê? Porque sabemos que, lá está, as necessidades nas organizações, ainda que possamos, por exemplo, ter um grupo de colaboradores que tenha a necessidade de desenvolver a competência de gestão de projetos, nem todos têm exatamente a mesma necessidade. Um pode ter a necessidade de desenvolver as suas competências ao nível da gestão de risco de projeto, enquanto o outro pode ter a necessidade, por exemplo, de desenvolver a gestão dos stakeholders envolvidos no projeto. Então, para nós faz-nos sentido também, e é isso que nos propomos, a que em diversos momentos haja a possibilidade de personalizar o percurso e que os formandos possam ter acesso a conteúdo específico de acordo com as suas necessidades, trazendo naturalmente depois para as sessões de treino e para as sessões de e-coaching as suas problemáticas individuais. O terceiro pilar, se bem se recordam, era o pilar dos resultados. Ou seja, efetivamente, é fundamental cada vez mais no contexto organizacional que a formação provoque melhorias efetivas no desempenho das pessoas. E para isso é necessário que, por um lado, o formando seja incentivado ao longo do percurso a fazer a implementação prática da aprendizagem, mas é também fundamental que outros stakeholders, para além do formando, estejam envolvidos nesse processo. Então, aquilo que nós fazemos, de facto, é, ao longo de todo o percurso de aprendizagem, lançar aos formandos, em primeiro lugar, desafios práticos de implementação. Ou seja, que é que isto consiste? Em desafios que os levem, efetivamente, a pensar que reunião é que vai ter amanhã. Nessa reunião, por exemplo, como é que pode aplicar aquilo que está a ser aprendido neste processo. E, se necessário for, recorrerem à figura do tutor ou do Energizer para obter feedback das práticas que estão a ser implementadas. Ou, outro tipo de desafios, pode ser, por exemplo, vá até junto da sua equipa e peça-lhe feedback sobre, por exemplo, a forma como está a gerir o projeto. Certo? Promovendo assim, por um lado, a aprendizagem social, promovendo assim também, uma vez mais, a interação humana durante o percurso digital de formação. Mas não chega a um stakeholder que, se queremos de facto resultados no contexto organizacional, é necessário envolver, que são as chefias diretas dos formandos. Portanto, aquilo que nós nos propomos é que, paralelamente a este percurso de aprendizagem do formando, há, ou disponibilizamos, um percurso de acompanhamento para as chefias diretas. Um percurso de acompanhamento que também ele é constituído por ativos digitais e que pode ter também classes virtuais, mas que não visa que a chefia aprenda exatamente aquilo que o colaborador está a aprender. Visa que a chefia tenha mais ferramentas para acompanhar o colaborador desse percurso de aprendizagem, promovendo e tendo com os formandos 4 interações-chave, que estão ali representadas ao longo do percurso. Uma interação, em primeiro lugar, para definir os objetivos do percurso e aquilo que se espera do formando no final do percurso. Uma segunda interação para ajudar o formando a personalizar o seu percurso de aprendizagem de acordo com as suas necessidades individuais e específicas. Uma terceira interação para dar feedback sobre os progressos que estão a ser alcançados
e como é que o percurso está a correr e que resultados é que já são visíveis no posto de trabalho. E uma quarta interação para, com base nas evidências recolhidas ao longo de todo este processo, atestar que efetivamente houve uma transferência da aprendizagem para o local de trabalho e o desempenho do colaborador efetivamente melhorou. Esta abordagem, a CEGOC e o Grupo CEGOS apresenta no mercado com o nome de For Real, Real Efficient Adapted Learning, uma solução que é uma solução total ou parcialmente digital, que dura entre 4 a 6 semanas, distribuída no tempo, e que, para além de contemplar, de facto, o acompanhamento da chefia, contempla a possibilidade de cada um dos nossos colaboradores personalizar o seu percurso de aprendizagem e muitíssimo focado na transferência da aprendizagem para o local de trabalho, ou seja, na obtenção dos resultados que as organizações esperam. E é assim que, de facto, nós, na CEGOC e no Grupo CEGOS, trabalhamos estes 3 pilares. A reumanização do processo de formação digital, por um lado, a possibilidade de personalizar os percursos de aprendizagem, por outro, e o terceiro pilar fundamental para qualquer organização, a obtenção do retorno do investimento e da melhoria efetiva da performance dos colaboradores no posto de trabalho. Muito obrigada pela vossa atenção.